Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu notebook aqui. Como vocês pediram, eu estou trazendo aqui o notebook que eu utilizo para os meus projetos. O melhor custo-benefício para 2026. Paguei R$ 2.800 nesse notebook. E já vou mostrar as qualidades desse notebook para vocês. Vocês verificam se vocês encontram aí para vocês comprarem também, se vocês gostarem do modelo. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar esse vídeo. Tá, gente? Esse aqui é o Galaxy Book 2. Ele é 256 GB de SSD e ele é 8 GB de memória RAM. Detalhe, ele vem com dois slots de entrada para SSD e vem com dois slots de memória RAM. Eu já vou mostrar para vocês aqui para mim, que ele me dá acesso sem eu ter que desmontar meu computador para vocês verem. Deixa eu aguardar ele abrir aqui na tela para gente. Ele está carregando. Carregou. O processador dele é um i5 de 12ª geração, ou seja, é bem recente aí, só pede para 13ª. A memória RAM dele é uma DDR4, ele aceita só memória DDR4. Eu tenho dois slots, o 1 e o 2. O primeiro slot eu utilizo uma memória RAM de 4 GB. Por padrão de fábrica, ele veio com 8. Mas aí eu fiz o upgrade nele. Eu coloquei a de 4, eu deixei no slot 1, permaneceu. Então, se alguém falar para vocês, se eu colocar uma slot no primeiro slot, a meu notebook, o meu computador, no primeiro slot eu coloquei uma memória de 4 GB e no segundo slot eu vou colocar uma de 8, de 10. Não vai dar problema no meu computador? Não, só mito, gente, olha aí, ó. No primeiro slot eu estou utilizando uma de 4 GB aí, e no segundo slot eu estou utilizando uma de 16 GB. O que vocês observam? Que a frequência da segunda, ela é DDR4 também, mas ela é 1333 MHz. Ela é mais fraca um pouco do que essa aqui, que é de 1600 MHz, que é a DDR4 que veio por padrão nele. Aí você me pergunta, isso vai danificar, fazer alguma coisa? Não, não vai fazer nada. Por que que eu fiz isso? Mas por que que tu não colocou do mesmo? Porque essa aqui também era compatível com o meu computador. E detalhe, ela é uma memória RAM gamer. Aí eu estou utilizando ela aqui também. Aí você me pergunta, valeu a pena? Gente, valeu a pena demais. Meu computador ficou 100%. Depois que eu melhorei a quantidade de memória RAM, eu jogo PS1, PS2, PS3, PS4 e até PS5 liso. Então, olha só que maravilha. Mas exige placa de vídeo. Olha que parte mais interessante aqui para vocês observarem aqui, ó. A placa de vídeo aqui, que top, gente. Olha aí, ó. Ela é uma Intel Iris Xeon Graphics. Essa placa de vídeo aqui, ela já vem integrada no seu computador, então você não vai conseguir fazer a substituição dela. E um detalhe muito importante, devido a ele já ter essa placa de vídeo integrada aqui, você consegue trabalhar utilizando o processador individual e a placa de vídeo individual. E o que que eu recomendo você fazer? Se você for jogar algum tipo de jogo, você vai utilizar a placa de vídeo dele, você vai lá nas configurações e configura para ele puxar na placa de vídeo. Seu jogo vai fluir lisamente. Perfeito. Vou fechar aqui para vocês. Mas quanto você falou também que no caso o seu notebook ele tem dois tipos de memória de armazenamento. Vou mostrar para vocês. Vou bem aqui mesmo, melhor. Para poder mostrar isso aqui para vocês, eu vou apertar bem aqui. Vou abrir o gerenciador de tarefa. Vou abrir da forma manual, que daí. Cadê aqui? Gerenciador de tarefa. De disco no computador. Acho que deve ser essa opção. Eu uso a tecla de atalho, mas a tecla de atalho aqui vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que ainda vai ser bem mais rápido. Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefa. Ele vai abrir aqui para a gente só guardar. Pronto, abre o gerenciador de tarefa. Já não vai abrir o gerenciador de disco aqui por trás também. Ele está executando mais uma tarefa. O que que vocês vão observar aqui? O desempenho. Muito importante essa parte. O meu processador, eu estou usando 11%, só dele é 8%. Já abriu aqui o gerenciador de disco. Olha aí a quantidade aqui de disco, ou seja, eu estou utilizando dois discos aqui. Mas como assim? Um de 223,57, que foi o que já veio padrão nele, que é 256 GB, que era o HD que já veio nele, que não é HD, é SSD, e já veio por padrão no notebook, esse de 256 GB. O que que eu fiz? Eu peguei a entrada da NVMe dele e adicionei mais um de 480 GB, ou seja, 476 GB e 94. Eu estou com esses dois SSD dentro do meu notebook. Esse segundo aqui é um SSD gamer. Então ele já vem com ventilação e tudo. Tudo no meu notebook, olha que maravilha. Aí a junção dos dois, aí eu fico com esses dois espaços de memória. Aí para o sistema operacional, como eu utilizo umas coisas mais legais, eu utilizo esse aqui, ó, que é o disco 1. No disco zero aqui eu não utilizo o sistema, eu deixo ele só com memória de armazenamento. Aí na memória dele eu estou utilizando 43%. De disco aqui não tem nada de processamento. E em rede também ele não tem nada de processamento. Vamos em desempenho agora. Tem o desempenho do processador dele, que ele está acumulando. Se vocês observarem aqui, ele tem vídeo decode, ele tem 3D, ele tem copy e tem vídeo de processamento. E memória da GPU, que no caso é compartilhada. Se vocês observarem, o compartilhado dela aqui está 9,90.
9,9 GB. Aqui nós temos a memória, que são as duas memórias que totalizam. Lembra que eu falei para vocês um total de 20 GB? Então aqui eu tenho um total de 20 GB de memória RAM aqui no meu notebook. O disco zero, que no caso é esse aqui, que ele não está sendo usado agora, por isso que ele não está contabilizando. Porém, como meu sistema operacional e tudo que está rodando aqui no momento, ele está rodando esse aqui, então ele está contabilizando aqui para gente. O tempo de atividade dele é 3.3 e vai baixando, ele não sobe mais que isso, então você não vai correr risco do seu computador desligar aí por superaquecimento ou algo do tipo. A internet, como eu não estou utilizando, ele não está contando, mas ele vem com Wi-Fi para você utilizar e ele também vem com a entrada RJ45 do lado aqui do meu notebook. Eu vou mostrar para vocês já um videozinho da lateral dele para vocês verem como é que ficou. E a GPU aqui, que no caso essa GPU aqui agora, que ela é integrada aqui. Então, só que no caso essa aqui, ela é a placa de vídeo. Praticamente ela está de 16%. Você vai abrir jogos aí, ela nunca que ela vai ocupar tudo. Se você utilizar só ela, ele vai forçar só ela. Ele não vai forçar o processador. Se você usar em conjugado, você consegue abrir coisa mais pesada, que é da forma que eu faço. Aplicativos inicializados, isso aqui já não entra em questão. Agora, os programas que eu utilizo nesse computador aqui, se vocês observarem aqui, eu tenho o CapCut, eu tenho o OBS, eu tenho o Audacity para edição de áudio, eu tenho o Anydesk para acesso remoto, eu tenho o Rodix aqui, que no caso é conteúdo bíblico, eu tenho o Champ, que no caso é para criação de site aqui, o Notepad++, que é na parte da linguagem de programação, o FileZilla e o Put, que no caso é para servidor, essa parte aqui de programação de site, isso aí já é outra questão. Vou abrir aqui novamente. E deixa eu fechar aqui, que no caso eu não vou utilizar. Um detalhe muito importante, já que a gente está nessa parte, eu vou contar para vocês. Quando você comprou um SSD, que é um disco novo ou um HD, você vai ter que alocar ele. Então, só você vir nessa parte aqui, pressionar com o botão direito e criar um novo volume. Como o meu não vai precisar porque já está organizada essa parte. Aí você consegue alocar. Ou então você faz dessa outra forma aqui. Você vai abrir isso aqui, explorador de arquivo, vai vir em cima do disco aqui, vai clicar nele aqui e vai alocar. Não deu certo é porque só naquela parte que vai funcionar. Se ele não aparecer aqui, é só ir lá. Você vai abrir bem aqui e vai clicar com o botãozinho direito, vai vir em gerenciamento de disco. Aí você vai abrir aquilo lá e vai alocar seu disco e vai conseguir utilizar ele. Isso acontece muito e muita gente acha que o SSD veio danificado ou algo do tipo. Mas só basta você alocar que você consegue usar. Bom, essa parte aqui já foi. Já mostrei os programas na área de trabalho que eu utilizo. Agora vem os programas mais pesados. Ele tem o Premiere, que é para edição de vídeo, que é o Adobe 2023 Pro. Ele tem o CorelDRAW. O Photoshop meu deu problema, por isso que eu desinstalei. Mas se você, eu consigo utilizar ele rodando lisinho aqui também no meu notebook. E outra coisa bem importante que eu vou mostrar para vocês agora, que o meu notebook faz, que o de vocês não faz. Olha que legal. Deixa eu vir bem aqui. Aqui eu coloquei na memória porque era onde tinha mais espaço. Vocês estão vendo esse simulado aqui? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Deixa ele carregar aqui. Está iniciando. Lembra que eu falei que com o notebook ele rodava jogo do PS1 ao PS5? Pois é, gente, se liga aí, olha que legal. É bem interessante isso aí. Deixa ele carregar na tela aqui. Box. Olha que interessante aí, ó. Tudo isso aqui são jogos que eu tenho no meu notebook para eu poder passar o tempo, caso eu queira. Desde os clássicos aos mais novos. Tem PS1, PS2, PS3. Só que detalhe. Esses aqui são muito pesados. Então, se você quiser passar o tempozinho aí jogando um gamezinho aí o que, que eu te recomendo fazer? Baixar esse emulador para vocês aí. Nos próximos vídeos eu vou trazer uma saga aí mostrando como é que eu utilizo eles aí. Então, se você quiser ver, já curte, comenta e compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal. E esse aqui é o meu notebook. Agora a gente vai ver um VTzinho em uma das partes que compõe esse notebook meu. Bom, vou ficando por aqui e até a próxima.